Entrevista da semana. O jornalista Diego Souza conversou com o juiz e escritor João Marcos Bucchi sobre literatura. Acompanhe. Doutor, eu abro essa entrevista te perguntando qual que é a influência da literatura na sua vida como magistrado. É muita influência. Desde a minha adolescência, minha infância, eu sempre tive muito contato com a literatura e eu acredito que a minha personalidade e a minha vida foi se moldando com ela, sempre é muito presente em todos os sentidos, em todas as experiências que eu tive no meu crescimento, né, e na formação de quem eu sou. Então, a literatura sempre foi fundamental, sim, para a minha vida. No caso, a literatura muitas vezes trata de casos extraordinários, inventados, mas muitas vezes muito similares à realidade, uma realidade similar à que o senhor vive como juiz. E o senhor gosta de autores polêmicos também, assim como a sua postura, né? Quais são seus autores preferidos? Olha, não tenho autores especialmente preferidos, mas eu gosto muito dos clássicos brasileiros, como Graciliano Ramos, como Jorge Amado, né? Ou então da América Latina, né? Gabriel Garcia Marques, que é do realismo fantástico. Enfim, literatura geral, Ernest Hemingway, para mim, é o maior escritor de todos. Mas, óbvio, vem Carlos Drummond de Andrade, vem Saramago, vem Humberto Eco. Humberto Eco está fazendo, assim, agora umas crônicas, publicou ultimamente aí, algumas crônicas extraordinárias sobre a realidade e sobre o mundo. Então, esses autores, para mim, têm grande influência. O senhor é autor de um projeto que reduz a pena dos encarcerados se eles leem, né? Se eles fazem uma leitura e fazem um resumo. De onde surgiu a ideia e qual que é o balanço já depois de tanto tempo desse projeto? Sim, esse projeto ele se iniciou em 2013, né? A partir de uma recomendação do Conselho Nacional de Justiça. Então, eu apliquei esse projeto aqui em Joinville, no sentido de formarmos bibliotecas. Foi feita uma campanha de arrecadação de livros da literatura recomendados pelo Ministério da Educação. Uma vez formadas essas bibliotecas, tanto no presídio quanto na penitenciária, a penitenciária já tinha, ela foi incrementada. Através de uma portaria, eu estabeleci que o detento tem a possibilidade, então, através do cadastro de livros, escolher um livro. Ele tem 20 dias para fazer a leitura desse livro e depois ele faz uma resenha. Mas essa resenha não é uma prova. Essa resenha é um resumo do livro dentro da capacidade educacional dele, apenas para nós percebermos se ele compreendeu o conteúdo do livro ou não. E a partir do momento que essa resenha é homologada, ele tem 4 dias de pena abatidos. Isso no decorrer de um ano pode chegar a 48 dias. Significa que hoje, desde 2013 até agora, 2017, mais de 7.500 obras foram lidas e 7.500 resenhas homologadas aqui no Complexo Prisional de Joinville. Isso é extraordinário, eu diria. Assim, existem detentos que leem muito, que leem realmente todos os meses, procuram ler além do necessário para homologação, porque é um livro por mês. Eles passaram a escrever, passaram a se conhecer, conhecer o universo e compreender o que aconteceu na vida deles para que eles estivessem nesse momento, então, com a sua liberdade restringida. A partir disso, surgiu um novo projeto, que é o projeto de oficina literária. Esse é o projeto de oficina literária, a editora de São Paulo faz imersões e capacitação de professores e junto com esses professores capacitados, eles desenvolvem a criatividade e a escrita dos detentos. Então, eles já publicaram, os detentos já publicaram contos, já publicaram escritas que se referem a teatro, peça teatral. Então, isso é digamos assim, é um caminho muito bonito, que está expandindo o universo dessas pessoas e especialmente expandindo o universo aqui para fora. Aqui fora estão olhando para dentro do sistema prisional através da literatura e pensando, poxa, lá dentro existem seres humanos que leem o que eu leio,
que escrevem o que eu escrevo, que se emocionam, que se alegram em cima da literatura. E isso traz um olhar ético, né, de alteridade para com quem está preso. Essa barreira quebrada que a literatura consegue quebrar, assim como a cultura e a educação, eu entendo que é o objetivo maior dos projetos e da remissão pela leitura. O senhor acredita que a cultura, a educação, a literatura são caminhos concretos para a diminuição da violência? Sim, não só para quem está preso, mas para todas as pessoas, né? A literatura, o Wittgenstein, né, o filósofo alemão do século XX, um dos maiores, dizia que o universo de uma pessoa mede-se pelo seu vocabulário. Então, quanto mais nós desenvolvermos o nosso vocabulário através da leitura, através da literatura, o nosso universo será expandido e nós teremos mais possibilidades de entender esse contexto e se unir harmonicamente a toda a sociedade, a toda a humanidade. E isso eu tenho percebido transformações nos detentos que leem e que escrevem. Detentos que antes eram introspectivos, hoje estão conseguindo transmitir, né, suas ideias, os seus pensamentos, e com isso estão se transformando e conseguindo muito bem retornar à sociedade em harmonia. Então, para mim, eu entendo fundamental a literatura. O senhor é conhecido por decisões polêmicas, e o senhor já escreveu 3 livros de crônicas, 1 de romance e 2 técnicos. Então, pelos meus cálculos, a literatura ficcional está ganhando aqui. Isso tem um papel fundamental no seu modo de enxergar a realidade? Sim, porque eu diria que a literatura que eu escrevo, ela não chega a ser comum, porque são crônicas voltadas à situação prisional e à situação do trabalho, do dia a dia de um juiz que trabalha, que atua à frente da execução penal de um complexo grande e que tem uma percepção humanista e ética de toda a sua atuação e de todo o seu entorno. Então, essas crônicas, elas levam as pessoas de uma forma, com uma linguagem comum, cotidiana, essas percepções. Mas ela tem sido muito usada por universitários, em academias, para tratar exatamente da questão prisional e do fenômeno da violência. A literatura, ela influencia a minha pessoa. Através da literatura, eu pratico uma espécie de terapia, porque trabalhar com um sistema tão grave, tão difícil, que é o sistema de justiça criminal, e com pessoas que estão detidas num país que não compreende o fenômeno da violência e só apenas joga pessoas para dentro das prisões sem buscar aplicar a lei e a Constituição, pode trazer um processo de adoecimento do profissional. Então, o profissional tem que se alertar muito sobre isso, e eu encontro não só por outros instrumentos, mas encontro através da literatura, das crônicas que eu escrevo, uma forma de colocar lógica nos meus sentimentos e, a partir daí, seguir adiante. Então, a literatura, para mim, é muito útil. Infelizmente, nosso tempo é curto. Eu queria encerrar essa entrevista te perguntando um desses momentos, como o senhor bem disse, o seu trabalho tem uma visão bem humanista. E tem uma situação, algum momento marcante dessa sua carreira, dessa sua brilhante carreira que te marcou nesse quesito, né, desse trabalho humanista que o senhor faz? Existem muitos momentos, assim, tanto que eu escrevo nas crônicas, né? Existem momentos muito tristes, muito graves, em que você vê jovens, e eu já vi jovens de 15, 16 anos, que não tiveram, jovens felizes, que estudavam, mas que por condições sem estrutura familiar acabaram saindo e foram para a marginalidade e acabaram entrando num mundo difícil e perigoso, e que posteriormente eu encontrei na prisão, sem vida, abatidos, brancos, pálidos,
parece-me que sem alma, um jovem que tinha tudo no futuro para ser alguém, para se realizar profissionalmente, para se realizar nos seus relacionamentos como ser humano. Essa oportunidade não foi dada a ele. Ele não escolheu esse caminho. Ele não tinha capacidade intelectual e maturidade para, no momento em que ele fez a curva e se voltou para a marginalidade, entender o que resultaria para ele. E o Estado foi ausente. O Estado foi ausente em não apoiar a família desse jovem, não apoiar uma escola que compreendesse as dificuldades desse jovem. E isso eu vejo o tempo todo, e isso, para mim, é inconcebível, eu não consigo me conformar com isso. Por outro lado, eu vejo situações de pessoas que, quando têm oportunidades como essas que a literatura propicia, ou o trabalho propicia para detentos que passaram por projetos desses, ou que foram qualificados para o trabalho, ou que fizeram o ensino fundamental dentro de uma unidade prisional, e você estende a mão através de qualquer organismo, qualquer pessoa, para qualquer projeto, e eles abraçam isso, com muita satisfação que eu vejo isso, que são pessoas que conseguiram sair desse ciclo. Muito obrigado pela entrevista, viu? E parabéns pelo trabalho. Obrigado.